Salve, salve família, tudo bem com vocês? Espero que sim, nós estamos indo para um reactzinho off-live, tá? Não conta o pessoal da Twitch, porque eles estão aqui ainda achando que vai ter live hoje, mas eu tinha avisado que não teria live, e é por isso que eu tô fazendo esse reacting agora. Eu tô numa side quest de melhorar o meu computador, porque nos últimos dias, quem acompanha a live sabe que ele tá dando uns problemas aí já faz um tempo, mas hoje, se Deus quiser, eu vou resolver isso. Deixando isso de lado, cara, eu quero atualizar vocês, guys, da notícia, provavelmente não, da notícia mais importante do ano de 2025 para nós que gostamos de um LoLzinho e da parte competitiva dele, tá? A Riot, minutos atrás, postou um vídeo do Caco Antunes falando do formato da LTA. Vai ter mudanças e não só isso, mas no ecossistema ali como um todo. Então, sem mais delongas, vamos partir para o vídeo. E um beijo para os guerreiros aqui que estão sonhando com a livezinha hoje, viu? Amo vocês também. Oi pessoal, eu sou o Caco, líder de LoL Esportes para as Américas, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a LTA, fazendo uma retrospectiva do Split 1 e como estamos preparando para o restante do ano. Sabemos que o Split 1 não atingiu as expectativas de muitos fãs. Só para atualizar vocês, eu acho que são 5 tópicos, então eu vou fazer esse vídeo, a cada tópico que ele falar, eu vou pausar e a gente vai comentar em cima, tá bom? E como estamos preparando para o restante do ano. Sabemos que o Split 1 não atingiu as expectativas de muitos fãs, e sendo honesto com todos, nós entendemos e concordamos com isso. Vamos começar pelo formato. O Split 1 foi criado desde o princípio como um torneio de kickoff da temporada, mais rápido e que pudesse trazer para a comunidade o encontro entre as duas conferências logo no começo do ano, enquanto que os Splits 2 e 3 seriam temporadas mais longas e mais tradicionais. Aqui acreditamos que falhamos não só no formato, que foi curto demais, como na comunicação desse formato no início da temporada, e não demos essa percepção de um torneio, deixando todos preocupados com o restante do ano. Além disso, por ser um torneio de início de temporada em uma nova liga, tentamos atingir muitos objetivos ao mesmo tempo e em pouco tempo. Lançar uma nova liga, apresentar os novos times, mostrar os confrontos entre as conferências, apresentar as novidades no Rift, ilustrar o Fearless Draft, e tudo isso junto não funcionou muito bem. Acabou que tivemos um formato muito agressivo para os times participantes, e não demos tempo para que times, jogadores e comunidades se ajustassem para a nova liga. Aqui vamos melhorar e repensar esse split para 2026. Mas também vamos realizar ajustes também em 2025, não só para acomodar o Fearless Draft no restante do ano, mas também para fazer com que os splits 2 e 3 atendam melhor. Tá, aqui ele vai comentar já sobre o Split 2 e 3. Mas falando sobre Split 1 e a Riot reconhecer que eles erraram, eu concordo 100%. Quando terminou o camp, eu não tinha essa sensação exatamente de que a Riot tinha errado e tinha feito um campeonato caqueta. Mas, parando pra ver, eu concordo com ele de que, tipo assim, eu acho que eles tentaram fazer de tudo um pouco e acabou tudo indo pela culatra. Por quê? A primeira coisa, nesse ano de 2025, o primeiro campeonato era para inserir os times da LLA, né, os times manitos, que é Isurus Astral e Leviatã. Então, cara, foi um campeonato muito rápido. Imagina, por exemplo, se eles perdessem de cara, nós não nos identificaríamos absolutamente nada. A própria Vivo Cage, que foi eliminada, tipo assim, muito rápido, né? Então, foi um campeonato muito rápido, muito abrupto, com um formato muito complicado, mas a intenção dele é muito boa. Por quê? Explicar para vocês. Uma das queixas mais frequentes aí dos pro players em termos de Riot é que ficava muito tempo não preenchido por campeonatos. Então, tipo assim, o primeiro campeonato começava em finalzinho de janeiro ou começo de fevereiro, aí acabava no mês X, depois de 2 meses ia ter um outro campeonato. Então eram 2 campeonatos por ano, praticamente. E nisso você ficava, tipo, 3, 4 meses simplesmente parado, sem jogar. E para nós que somos brasileiros, nós ficarmos parados ou treinando exclusivamente contra gente, sem ter experiência internacional, sem ter nada, é uma droga, né? Então, assim, esse campeonato é muito bom, só que eu realmente acho que ele precisa ser ajustado, algumas coisinhas aqui, outras ali. Melhorando ele, eu acho que, cara, é um puta campeonato, é uma puta ideia. Só realmente precisa desse upgradezinho aí, tá? As expectativas da comunidade. Inicialmente, o Split 2 foi concebido como um split tradicional, com o mesmo formato que o primeiro split do CBLOL nos anos anteriores. Sim. Uma etapa inicial double round robin em melhor de 1, levando para playoffs em melhor de 5. No entanto, apesar da gente entender que melhor de 1 tem uma importante função, que é desafiar os times com mais oponentes em menos tempo, especialmente no começo de uma temporada, garantir jogos de todos os times todos os dias para aumentar o engajamento da comunidade com os times e com a liga, entendemos que sozinhas as melhor de 1 não são a solução,
e podemos balancear melhor esse formato com outros formatos mais competitivos, como melhor de 3, e diminuir a carga de MD1 no split. Por isso, a gente vai estar ajustando a temporada regular do Split 2 para acomodar a etapa melhor de 3 antes dos playoffs, que vão continuar em melhor de 5. O que vai trazer um componente mais estratégico nas partidas, o que é um feedback constante da comunidade, que a gente está feliz em poder acomodar já no Split 2, e a entrada do Fearless Draft, que traz partidas mais desafiadoras e emocionantes. O Split 2 funcionará da seguinte forma. As primeiras 3 semanas serão numa single round robin melhor de 1, que nós estamos chamando de fase de posicionamento. Essa etapa nos permitirá iniciar o split de uma forma mais ágil, trazendo mais jogos por time e engajando mais a comunidade, com todos os times jogando todos os dias, por 3 semanas, menos da metade do inicialmente planejado. O ranking dos times nessas 3 primeiras semanas servirá para criar 2 grupos de 4 times. Depois disso, nas semanas 4, 5 e 6, teremos a fase de grupos, com MD3 entre os 2 grupos. A semana 7 trará confrontos cross-grupo. Os 2 melhores colocados jogarão pelo seed nos playoffs, enquanto que os últimos colocados disputarão jogos de eliminação, levando os top 6 times ao playoff, full fearless, todos em MD5. Falando agora do terceiro split... Calma. Nossa, o vídeo tá parecendo que tá 2x, mano, mas tá velocidade normal, tá? Vamos por partes. Antes de vir aqui gravar para vocês, eu tentei ver a reação da comunidade em relação a exatamente o que ele acabou de falar agora, que é o Split 2, melhor de 3, melhor de 1. E o previsível aconteceu. Todo mundo da comunidade, imagino que vocês também, ao ouvir isso, deve estar se perguntando, nossa, e melhor de 1 ainda vai continuar? Que droga, eu queria apenas MD3 ou melhor de 5? Mas vamos lá, eu vou fazer um pouquinho aqui o advogado do diabo. A Riot, ela não tem um trabalho assim tão fácil. Por quê? Porque quando você mexe em uma coisinha, você mexe em todo o ecossistema. Quando você muda por completo melhor de 1 para melhor de 3 e o campeonato ser assim para sempre, né? MD3 e depois, conforme for afunilando playoffs ali, qualificatórias, ele vai sendo MD5. Mas eu ainda gosto deles terem mantido melhor de 1. Por quê? Quando mantém MD1, como ele falou, todos os times jogam todos os dias, né? E fica uma coisa gostosa porque engaja muito a comunidade. Isso é muito bacana do nosso público. E a nossa comunidade, ela ainda não está pronta para querer ver uma melhor de 3 entre times que não tem tanto nome. Porque, veja bem, às vezes um time ele pode estar muito bem em termos de elenco e nível técnico, mas por ele não ter um nome pesado, um nome de peso, não fica tão atrativo assim para o público. E o público vai acabar desligando a TV ou desligando a tela ou trocando ainda assim da Riot para qualquer outra coisa. Por que eu falo isso? Imagina que a PEN está o pior time do campeonato. Todo mundo vai querer assistir a PEN, porque a PEN é a PEN, mesmo eles tendo o pior time do campeonato. Porque daí você vai ver a PEN sendo o pior. A mesma coisa para a Loud, a mesma coisa também para a Red. Mas a Fúria, por exemplo, e Fluxo, acho que esses dois são os 2 times mais, como que eu posso dizer, que não tem tanto peso assim, né, hoje dentro da nossa liga. Imagina uma MD3 entre eles. Eu tenho certeza que, tipo, a audiência, ela vai, mano, cair muito. Então, a Riot pensou nisso e também o nosso público, ele não está tão habituado assim e não é tão atrativo para o nosso público a parte competitiva pesada mesmo, sabe? De nível técnico e tudo mais. É muito pelo conteúdo, é muito pela graça e tudo mais. Porque a melhor de 1 proporciona isso, né? A melhor de 1 é meio que... Como é que as pessoas falam? Dopamina barata, né? Até mesmo quando acontecia, por exemplo, INTZ versus Liberty de tempos atrás, que, mano, eles se matavam com o dragão ancião e não ligava para macro, aquilo ali era alegria. Por mais que o público descesse, não era em grande escala, entendeu? Porque era uma MD1. Agora, imagina uma melhor de 3. Você vê o Fluxo contra a Fúria por 30 minutos, por 40 min, é uma coisa. Agora você vê por 2 horas e meia, 2 horas e 10, é outra coisa completamente diferente. Às vezes você assiste a MD1 já completamente desmotivado e atraído por você desligar a TV. Então, assim, eu entendo, mas eu gostei muito das melhores de 1 continuarem, e daí isso não acontecer de forma abrupta, como foi no primeiro split, do nada, buf, toma aí, ó, está no colo de todos vocês, isso daí, foda-se, lidem. Não. Vamos aqui, vamos começar melhor de 1, como a gente já estava habituado, como a comunidade já sabe bem como funciona. Depois nós vamos para as melhores de 3, Fearless Draft, e depois nós vamos para melhor de 5, Fearless Draft também. Então, assim, cara, pra mim não poderia estar melhor, pra mim não poderia estar mais gostoso, entendeu? Onde introduzimos o formato Pick and Play.
Cada time escolherá seus oponentes da semana seguinte. Já havíamos desenhado esse split com jogos MD3 e MD5, e as mudanças aqui são mais simples. Estamos mudando todos os jogos eliminatórios de MD3 para MD5, mesmo antes dos playoffs. Não só queremos garantir que o formato Full Fearless seja mais emocionante, como nas MD5, como também queremos garantir que todos os times que estão enfrentando a eliminação tenham a chance de disputar uma série MD5 completa. Essas mudanças no Split 2 e 3 trarão mais dias e mais jogos no nosso calendário, dando aos times mais oportunidades para se prepararem e mais oportunidades para os fãs assistirem confrontos mais interessantes. Divulgaremos nosso calendário atualizado em um artigo que será publicado nos próximos dias. Um outro tópico muito discutido pelas comunidades, tanto do Sul como do Norte, foi o gap competitivo identificado entre as conferências. Honestamente, todos nós sabíamos da existência de um gap competitivo, sendo esse inclusive um dos motivos para a criação do formato em conferência, criar uma estrutura que permitisse que os times do Sul progredissem gradualmente, ao invés de uma fusão completa de uma só vez, que poderia diminuir muito a quantidade de times e afastar os times do Sul de playoffs e torneios internacionais. Sabemos que resolver esse gap será o fruto do trabalho de várias frentes, não só da Liga como os dos times do Sul. Ainda acreditamos na capacidade dos times do Sul em evoluir e queremos trabalhar com os times para que isso aconteça do modo mais rápido e eficiente possível. No final das contas, a performance competitiva é fundamental para o esporte e aqui a gente sabe que tem muito trabalho pela frente. Estamos felizes de anunciar que, aos moldes do que fizemos com o CBLOL em 2023, estamos trazendo em 2025 um projeto em parceria com os times da LTA Sul, que incluirá um bootcamp na América do Norte entre os splits 2 e 3, próximo ao MSI, que em 2025 acontece no Canadá, trazendo para a América do Norte alguns dos melhores times do mundo e com eles a oportunidade de crescimento para os times entre scrims, filas ranqueadas e outros. Os top 3 times da LTA Sul que não se qualificarem para o MSI vão voar para Los Angeles para um período de treinamento que os ajudará na preparação para o Split 3. Dessa forma, contando com o time da LTA Sul que disputará o MSI, 4 times do Sul terão uma experiência internacional ainda no meio do ano, o que aumenta as chances de trazer resultados em 2025 e para o novo encontro das conferências no playoff do Split 3. Esse projeto já estava nos nossos planos para 2025, mas decidimos anunciá-lo agora para trazer mais contexto de como estamos vendo e trabalhando na questão do gap competitivo e como estamos comprometidos com o desenvolvimento da região como um todo. Daremos mais detalhes sobre esse projeto em breve. Cara, pera. Como ele falou ali, guys, a Riot no ano de 2023 impulsionou os times e ajudou os times a fazerem bootcamp. Mas foi apenas no ano de 2023. E se eu não estou enganado, foi apenas por um split só, na verdade. Então foi, mano, uma coisinha bem pontual mesmo. Agora a Riot abraçando e fazendo bootcamp, e, tipo assim, deve estar custeando, se não por completo, boa parte. Cara, é muito foda. Por quê, guys? Olha só. Quando a gente pensa numa melhora de comunidade, numa melhora de nível de uma região, é multifatorial, envolve muito, envolve os casters, envolve os pro players, envolve as organizações e também envolve a Riot. Então, por exemplo, cara, tudo até aqui a Riot acertou muito para mim dentro desse vídeo. Por quê? Eles colocarem, por exemplo, o Fearless Drafts para o ano inteiro, perfeito. Isso vai ajudar a gente ao nosso nível, a melhorar o nosso nível no longo prazo. Trocar o formato da nossa liga, perfeito também. Por quê? Por mais que não tenha sido um passo largo, um passo Laís Darla, né? Cara, foi um passo muito grande ainda assim, saca? Porque vai ter MD3, vai ter MD5, vai aumentar significativamente a quantidade de jogos que nós brasileiros jogamos por ano, o que era muito baixo antes, e agora eles estão também bancando o bootcamp. Isso é muito importante, porque agora nesse ano de 2025... nós trazemos importes e jogadores e times completamente importantes para a nossa melhora, que é Leviathan e Isurus Estral. Então, por exemplo, em termos de jungle, nós temos lá o José Deudo. Em termos de top laner, nós temos o Burdox, que hoje pode estar caquitinha ali, né, nesse último campeonato, mas eu acredito muito numa melhora significativa dele. E com isso vai ajudando a gente internamente, porque os nossos treinos, ao invés de ser preenchido com uma Liberty, que treinava entre si e o nível deles era, mano, menor que um átomo, agora temos Isurus Estral. Então, todas essas coisinhas que estão acontecendo no ano de 2025, e agora a Riot fazer os nossos times e jogadores terem mais experiência competitiva internacional, cara, surpreendente. E tem uma outra coisa. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo para vocês sobre dinheiro dentro do eSport. Tempos atrás, o dinheiro parecia ser infinito. Você via, por exemplo, organizações dando passos enormes, organizações contratando jogadores ou até mesmo influenciadores de, mano, porte imenso.
Hoje em dia, não é mais assim. São poucas as organizações que têm, por exemplo, ainda o Clapaucios, que é o bug, o cheat de dinheiro infinito, que no caso é a Fúria. A Fúria tem dinheiro infinito. A Fúria não precisa se preocupar com nada. Inclusive, há pouco tempo atrás, eles contrataram, os rapazes do Podpah, né? O Igão e o outro eu esqueci, guys. Perdão, talvez seja um crime, mas eu não sou muito inserido nessa bolha, tá? Então, assim, barato não foi. Só a Fúria tem esse bug de dinheiro infinito. Pouco tempo atrás, nas transmissões do Ilha, eu perguntei para o Baiano e de forma super transparente ele respondeu sobre o dinheiro dentro do esporte. Para quem acompanhou o Gasp ano passado, nós recebemos praticamente todos os CEOs e todos disseram que fecha o ano no negativo. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Que se a Riot abandonasse os times e deixasse os times por eles mesmos, para eles custeassem o bootcamp ou para os jogadores pagarem os próprios bootcamps, não ia acontecer. E detalhe, imagina a probabilidade de acontecer um bootcamp em que, cara, todos os jogadores pagam para ir. Porque, tipo assim, há uma grande diferença, há um exacarry de distância entre um bootcamp individual, só você, e um bootcamp coletivo, onde você vai jogar com essa equipe por 1 ano, ou 2 anos por aí, sabe? Imagina o quão proveitoso seria um bootcamp para a PEN que manteve praticamente o mesmo elenco ao longo desses últimos 2 anos, ou a mesma base de 3 jogadores, minimamente falando, sabe? Então, a Riot olhar para esses times e falarem, não, nós estamos no mesmo barco quando o assunto é melhora da liga. O que eles podem fazer? Melhorar o formato e justamente ajudar nesse dinheiro, tá ligado? O próprio Baiano comentou que, cara, os times eles não fecham no verde. É todo mundo fechando no negativo, no vermelho, tá ligado? Aí eu perguntei, até mesmo a PEN, por exemplo, porque a PEN hoje é a nossa maior referência por ser a equipe mais tradicional, com maior torcida, mais engajada talvez, porque tem a Loud também, né? Mas eles ainda assim fecham no vermelho. Para eles custearem, por exemplo, um bootcamp para o time, tem que tirar a grana do bolso do Pada para custear. Então, cara, eu nem sei o que falar. Eu tô completamente, tipo, animado, mano, entusiasmado, perplexo, assustado, porque eu acho que é a primeira vez em que eu sinto em que a Riot se colocou no mesmo barco do que todos nós e tá remando junto para uma melhora do nosso ecossistema, da nossa liga, sabe? Porque, guys, até mesmo em termos de viewer, possivelmente era melhor para a Riot, possivelmente não, era melhor para a Riot manter as melhores de um. Mas por que eles trocaram? Porque se eles mantivessem a melhor de um e não pensassem no nosso nível, a nossa liga duraria mais 2 anos, 3 anos no máximo. Porque o público já está saturando e ia saturar muito mais. Então, essa MD3 pode podar agora a quantidade de visualização por determinado tempo que vai ter na nossa liga, porque deve cair, mas é acreditando num longo prazo muito maior e melhor. Entende? Enfim, agora algumas informações adicionais. Estamos estendendo nossa política de transmissão de scrims, que antes era liberada só para o Split 1, para o restante do ano. E com uma alteração. Times da LTA poderão scrimar e transmitir seus jogos com times do circuito desafiante ou qualquer outro Tier 2 das Américas, desde que não haja conflito com os horários de transmissão de nenhuma liga. E por último, nosso aplicativo de Fantasy da LTA está quase pronto. Esperamos lançá-lo na semana antes do início do Split 2. No nosso Fantasy, os fãs poderão definir lineups utilizando um orçamento que mudará semana a semana e queremos ver quem fará as melhores escolhas de equipes. Traremos mais informações e um tutorial completo sobre o Fantasy mais próximo do lançamento. Por fim, gostaria de agradecer a toda a comunidade por ter assistido e mandado seus feedbacks sobre a LTA. E eu queria reforçar o nosso compromisso com a escuta e com realizar ajustes no produto sempre que for necessário. Sabemos que poderíamos ter feito melhor no Split 1 e estamos animados com os ajustes para melhorar os Splits 2 e 3, mas continuaremos atentos e contamos com o feedback de todos. Nos próximos dias teremos um artigo com todas as informações referentes ao Split 2 e continuaremos buscando mais formas de responder dúvidas e conversar com a comunidade. Obrigado, nos vemos em breve. Guys, enfim, eu quero saber o que vocês acham, tá ligado? Porque, sério, novamente, é a primeira vez em que eu sinto em que a Riot se colocou no mesmo barco do que a gente, pegou o remo e falou, peraí, que eu vou remar nessa caralha. Eu sou o grandíssimo responsável por esse barco e tá aqui agora, chegar lá no destino que todos nós queremos. E eu vejo, sim, uma luz no fim do túnel para a gente. Porque, tipo assim, de forma sutil, aconteceram várias mudanças e vem acontecendo para a melhoria do nosso cenário, como eu falei para vocês.
assim, querendo ou não, cortar times brasileiros foi uma melhora para a nossa região, guys. Times que não agregavam, times que não melhoravam e times que estavam completamente cômodos e outros falidos, né? E adicionar times da LLA que vieram e, mano, agregaram tanto em tão pouco tempo, como Isurus Estral, por exemplo, que deve ter a lineup mais cara, possivelmente, hoje, dentro da nossa liga, sabe? E a Minerva, mas eles vão quebrar em alguns anos, etc. Cara, eu acredito que seja sustentável, minimamente falando. Quando a gente fala sustentável hoje em League of Legends e operação dentro do LoL, é que o rombo não é tanto, é um rombinho só, tá ligado? E, cara, eles devem ter bastante grana, né? Isurus e Estral, tanto é que eles se uniram por causa disso e estão contribuindo imensamente em termos de nível para a gente, guys. É a melhor equipe. Leviathan, a mesma coisa, acabou reciclando e contratando jogadores nossos que possivelmente não teriam espaço como o Prodelta por algum motivo, né? Então, assim, estou feliz com tudo. Quero saber o que vocês acham. Deixem aí nos comentários. Mas, novamente, dando ênfase nisso, estou muito feliz. Um beijo, guys. E até a próxima. Tchau!